Seja bem-vindo no canal Atos Bíblicos. Por que Deus permite o sofrimento? Ei, você já parou para pensar por que a vida às vezes nos lança desafios tão difíceis de enfrentar? A gente está aqui, fazendo o nosso melhor, e de repente, bam! A dor, a perda, o sofrimento. É como se tudo desabasse, não é? Mas hoje eu quero te convidar a olhar para isso de uma maneira diferente, com um pouco de ajuda da Bíblia. Primeiro de tudo, você não está sozinho. Todos nós passamos por momentos de sofrimento. E sabe o que é mais incrível? A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que enfrentaram dores imensas e ainda assim encontraram propósito e redenção. Vamos olhar para as Escrituras e seus exemplos, que nos ajudaram a entender por que Deus permite o sofrimento. O sofrimento nos aproxima de Deus. Você já percebeu que nos momentos mais difíceis a nossa fé tende a se fortalecer? Jó é um exemplo clássico. Ele perdeu tudo, família, riqueza, saúde, e ainda assim manteve sua fé inabalável. No meio do sofrimento, Jó descobriu uma intimidade com Deus que ele nunca havia experimentado antes. Às vezes, é na dor que a gente encontra a força para se aproximar mais do nosso Criador. Em momentos de sofrimento, nossas orações se tornam mais intensas e sinceras. É quando nossa alma clama por ajuda e conforto divino que encontramos uma conexão mais profunda e verdadeira com Deus. Jó, mesmo questionando, nunca se afastou de Deus, e sua fé foi recompensada com uma restauração completa e abençoada. Assim, o sofrimento pode ser a ponte que nos leva a uma relação mais autêntica com Deus. O sofrimento como um mestre. Olha só, ninguém gosta de sofrer. Mas a verdade é que o sofrimento tem uma maneira única de nos ensinar lições valiosas. Quando você lê a história de José, vendido como escravo pelos próprios irmãos, preso injustamente, é uma saga de dor e injustiça. Mas foi exatamente esse caminho de sofrimento que preparou José para ser um líder poderoso e sábio no Egito. O sofrimento pode ser um professor severo, mas suas lições são inestimáveis. José aprendeu sobre perdão, paciência e humildade em meio às suas tribulações. Ele entendeu que os planos de Deus são maiores do que os nossos. Cada adversidade enfrentada por José o moldou, tornando-o capaz de salvar muitos da fome e da desolação. As experiências dolorosas de José foram cruciais para seu desenvolvimento pessoal e espiritual. O sofrimento e o crescimento espiritual. Pense em Davi. Antes de se tornar rei, ele enfrentou inúmeros desafios e perseguições. Ele teve que aprender a confiar em Deus de forma absoluta. Cada momento de dor e medo foi uma oportunidade para Davi crescer espiritualmente. E assim é com você. Cada dificuldade é uma chance para você fortalecer sua fé e se tornar uma pessoa mais resiliente e sábia. Davi, perseguido por Saul, encontrou refúgio em Deus e compôs muitos dos salmos que hoje nos inspiram. Seus períodos de sofrimento o levaram a um relacionamento mais profundo com Deus, que o preparou para governar Israel com justiça e sabedoria. As provações de Davi demonstram que o sofrimento pode ser um terreno fértil para o crescimento espiritual e para o desenvolvimento de um caráter forte. O sofrimento e o propósito maior. Às vezes a gente não entende por que certas coisas acontecem. Jesus, o Filho de Deus, sofreu de uma maneira indescritível. Ele foi traído, humilhado, crucificado. Mas através desse sofrimento, um propósito maior foi alcançado: a redenção da humanidade. Seu sofrimento tinha um propósito. Da mesma forma, os seus desafios podem estar alinhados com um propósito maior que você ainda não consegue ver. O sofrimento de Jesus foi o caminho para a salvação e a reconciliação entre Deus e a humanidade. Da mesma forma, seu sofrimento pode estar preparando você para cumprir um papel significativo na vida de outras pessoas. Muitas vezes, é através das nossas lutas que nos tornamos instrumentos de transformação na vida de outros, refletindo o amor e a graça de Deus. O sofrimento e a esperança. Paulo, em suas cartas, fala frequentemente sobre o sofrimento e a esperança. Ele sofreu perseguições, prisões, naufrágios, mas nunca perdeu a esperança. Ele sabia que o sofrimento presente não se compara à glória futura que nos espera. E é essa esperança que nos sustenta, que nos dá forças para continuar, mesmo quando tudo parece perdido.
Paulo nos ensina que a perseverança no sofrimento produz caráter e esperança. Ele enxergava o sofrimento como uma oportunidade de participar dos sofrimentos de Cristo, e isso o fazia valorizar ainda mais a esperança da glória eterna. É essa visão que nos permite enfrentar as dificuldades com coragem, sabendo que Deus tem um plano maior e glorioso para nós. O sofrimento e as pessoas. Você já percebeu como o sofrimento pode unir as pessoas? A história de Ruth e Noemi é um exemplo tocante disso. Após a perda de seus maridos, Ruth decide ficar com sua sogra Noemi, demonstrando uma lealdade incrível. Noemi, amargurada pela dor, encontra em Ruth um apoio inestimável. Juntas, elas enfrentam as dificuldades e, através da união e do apoio mútuo, encontram redenção e uma nova esperança. O sofrimento pode ser um catalisador para a formação de laços profundos e significativos, fortalecendo a comunidade e promovendo a compaixão e a empatia entre as pessoas. O sofrimento e a transformação interior. Gideão é outro exemplo notável. Ele se via como o menor em sua família e sua tribo, mas Deus o escolheu para liderar Israel contra os midianitas. No início, Gideão estava cheio de dúvidas e medos, mas através das provações e desafios que enfrentou, ele foi transformado de um jovem inseguro em um líder corajoso. O sofrimento muitas vezes nos força a confrontar nossas fraquezas e limitações, levando-nos a uma transformação interior profunda. É através desse processo que nos tornamos mais fortes e mais alinhados com o propósito que Deus tem para nossas vidas. Então, quando o sofrimento bater à sua porta, lembre-se disso. Deus não permite o sofrimento para nos destruir, mas para nos moldar, nos ensinar e nos aproximar dele. Cada dor, cada lágrima, pode ser transformada em algo belo e significativo. Confie no processo, mantenha sua fé firme e saiba que você não está sozinho. Deus está com você, mesmo nos momentos mais sombrios, e Ele tem um propósito para cada desafio que você enfrenta. E aí, você está pronto para enfrentar esses desafios com uma nova perspectiva? Vamos juntos, porque a jornada é difícil, mas a recompensa é eterna. Deus abençoe sua vida, mantenha-se firme na presença de Deus. Obrigado pela atenção. Deixe seu comentário e se inscreva-se e fique atento para novas mensagens.